obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Sr. Professor, tomou posse como Presidente do Conselho Fiscal em 2007, começou o seu mandato. Certamente que teve uma primeira reunião com o Revisor de Contas que já vinha desde 2000. Quais foram as primeiras preocupações que foram transmitidas pelo Revisor de Contas referente ao exercício de funções até então de fiscal único por parte do Revisor relativamente à Caixa Geral de Depósitos? Muito boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua pergunta e pelo seu interesse em aprofundar estas matérias. Eu diria que não penso que tenhamos discutido as condições em que os revisores oficiais de contas tinham exercido a função de fiscal único. O que começamos foi a preparar, de alguma forma, como dividiríamos daí por diante o trabalho entre revisor oficial de contas e Conselho Fiscal, por um lado, e a desenhar a possibilidade que só se concretizaria depois de termos verificado a inexistência de incompatibilidades, podia-se colocar a dúvida se o revisor oficial de contas poderia ser perito, podia ser assessor do Conselho Fiscal. Ouvimos designadamente a opinião da própria Ordem dos Revisores de Contas e concluiu-se que não havia esse impedimento. E, portanto, pareceu-nos útil poder contar com que eles trouxessem toda essa experiência para o nosso trabalho conjunto. Sr. Professor, não foi essa a pergunta que eu lhe fiz, peço desculpa. Não, peço desculpa. Percebeu mal. A minha pergunta é, nessa primeira reunião, o Revisor de Contas levantou alguma reserva, transmitiu-lhe alguma reserva relativamente ao sistema de controle interno da Caixa? To the best of my knowledge, não. Não me lembro de ter sido transmitida. No relatório de fiscalização do Conselho Fiscal de 2007, refere-se que o Revisor Oficial de Contas identificou algumas situações de exceção ao sistema de controle interno e apresentou recomendações resultantes da percepção que obteve do sistema de controle interno. E refere ainda que, tendo em conta as limitações inerentes ao sistema de controle interno, fraudes ou erros podem ocorrer sem serem detectados. Perante esta afirmação do relatório de fiscalização, que indagações é que fez junto do Conselho de Administração relativamente a estas matérias? Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos a ver se eu agora acerto e se não o desiludo. Sr. Deputado, é assim, esta fórmula que tem sido muito utilizada, e creio que o Dr. Oliveira Rego já explicou ontem, é um disclaimer típico de qualquer opinião de auditoria ou de revisão. Ou seja, nós sabemos isto, achamos que dentro disto não há perigo, mas não podemos garantir que... Não, Sr. sabe que isso não é verdade. Peço desculpa, não há nenhum template da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que tenha este disclaimer relativamente ao sistema de controle interno. Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas isto é uma prática frequente de fazer. E foi neste sentido que a adotamos, porque é realista que assim o façamos. Avisar que não podemos garantir, muito mais numa entidade com aquela dimensão, que não surjam outros problemas. Isso não é assim, Sr. Professor, peço desculpa, tanto não é assim que nos relatórios de fiscalização dos anos subsequentes não faz esta referência. Precisaria de os ler, como calcula, mas muito provavelmente farei algumas vezes, outras talvez tenha falhado. Nunca mais fez, só fez relativamente ao exercício de 2007, que é o primeiro ano de exercício de funções do Conselho Fiscal, em que é dito claramente que, relativamente às limitações de controle interno, pode existir a probabilidade de ocorrerem fraudes e erros não detectados. E a pergunta que eu estou-lhe a perguntar é, relativamente a esta matéria que o Sr. Professor, o Conselho Fiscal, colocou no relatório de fiscalização, indagou junto à Administração alguma matéria relacionada com isto? Sr. Deputado, é assim, eu pensaria que tinha voltado a usar, mas como o Sr. Deputado me diz que não, obviamente eu aceito que não voltei. Agora, é natural que eu tivesse tido
esse especial cuidado por ser o primeiro relatório e por ainda não estar suficientemente informado do que se passava. É natural que tenha acontecido isso. Sr. Professor, primeiro, não estou a fazer aqui uma questão pessoal, porque estamos a falar de um órgão. O Conselho Fiscal não é o Sr. Professor. Nem estou a entender como tal. Vamos lá ver. Segundo, relativamente a esta matéria, o que está-me a dizer é que, embora tenha colocado isto no seu relatório de fiscalização, o Conselho Fiscal, embora tenha colocado isto, não foi feito nenhuma indagação, nenhuma pergunta junto do Conselho de Administração relativamente a esta matéria. A qual matéria, Sr. Deputado? Há possibilidade de existirem erros e fraudes nas contas que possam não detectar. Dá-me licença um minuto só para tocar nos importantes. Aqui um auxílio de memória que é este. Aparentemente o Conselho Fiscal, e confirmando a sua ideia que não estamos numa fulanização, quando recebeu o draft do Dr. Oliveira Rego, que ainda ontem cá confirmou que gostava muito de usar esse disclaimer, julgo que ouvi isto, mas... Bom, mas não interessa também agora para o que... E nós ficamos um pouco preocupados justamente com essa ideia de que isso pudesse ter um efeito muito assustador, digamos. Agora, o que o Dr. Oliveira Rego nos explicou, e é a razão porque ele continua a usar isto, é que estes relatórios são feitos por amostra. E, portanto, pode sempre fugir alguma coisa. E, portanto, é uma pura cláusula de cautela. Sr. Professor, mas o que está-me a dizer é aplicado ao exercício de 2007, 2008 e seguintes. E como esta referência foi só em 2007. Mas, como lhe disse, já não tinha a nossa profunda simpatia em 2007. Mas estávamos no início da arte. Já me respondeu, não fez nenhuma questão junto do Conselho de Administração relativamente a esta matéria e certamente também não fez nenhuma questão, não informou, ou seja, a informação à tutela foi via a emissão do relatório de fiscalização. É isso que eu posso deduzir, não sei se confirmam. Sim, mas não tenho... Ontem, na audição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, um supervisor do trabalho da auditoria da Caixa Geral de Depósitos disse que havia situações junto à Caixa Geral de Depósitos que a Caixa Geral de Depósitos tinha muita vontade de resolver, mas muitas vezes, relativamente à conjuntura económica, a conjuntura económica era um impedimento à resolução dessas situações. Um pouco na linha em que o Sr. Professor falou relativamente às reservas. À colocação ou não de reservas. Um pouco disso. Que situações eram essas? O Sr. Deputado Gil Macedo, como bem se lembra, a situação da economia portuguesa era uma situação muito difícil. E era uma situação em que as dificuldades se repercutiam sobre o sistema financeiro. E, portanto, o crédito era muito reduzido, a procura de crédito era muito reduzida, porque não havia investimento, não havia nada e, portanto... Mas foi deixado passar que poderia haver algumas preocupações, nem que seja ao de leve, relativamente a imparidades, relativamente ao exercício de 2000. Sim, mas isso eu já disse que avisamos, dissemos, imparidades, é preciso tomar conta disto, porque justamente se o sistema financeiro falhasse, então é que a economia falhava totalmente.
Mas esses alertas relativamente a imparidades, está-me a falar só dos relatórios trimestrais. No relatório anual de fiscalização não faz qualquer referência a isso. Sr. Deputado, eu já vi que tenho tão presente a matéria que me custa dizer que penso que faço. Mas... E, sobretudo, está-me a lembrar a doutora Rosa Sá, uma vez mais, que nos relatórios para o Banco de Portugal sob o controle interno tínhamos estes avisos. Eu só falei nos relatórios anuais de fiscalização. Foi isso que eu disse, que daí não tinha qualquer referência a essa Está matéria. bem, mas Okay, eu dei essa explicação para dizer que não me tinha desinteressado do assunto. Não nos tínhamos desinteressado do assunto. Sr. Professor, como sabe, uma das funções do Conselho Fiscal e da Comissão de Auditoria, que é idêntica, é fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controle interno e do sistema de auditoria interna, se existente nas empresas, nas entidades. Explique-me, por favor, como é que, relativamente à gestão de riscos, no relatório do Conselho Fiscal, no relatório e parecer do Conselho Fiscal, relativamente às contas do exercício 2008 e seguintes, não há uma linha que faça referente à questão da gestão do risco, a uma eventual preocupação relativamente ao risco inerente a qualquer operação da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado, eu há pouco falava-lhe nos 8 anexos em que abordamos esta matéria, e um deles é justamente sobre o sistema de gestão de riscos. E temos lá assinalados 1, 2, 3, 4, 5, 6... Obrigado, é cansativo, de facto, o número de riscos. 49 observações quanto ao sistema de risco. Agora, estas observações são de diferente natureza. Algumas são de risco baixo, outras são de risco médio e assim sucessivamente. Não percebo como é que pode crer que não esteja isto. Eu, aliás, percebo. Isso vem da leitura da Ernst & Young. Mas o que a Ernst & Young fez? Para já fez duas coisas extremamente incorretas. Não falou com ninguém da fiscalização. Nem com o ROCs, nem com os auditores externos, nem com o Conselho Fiscal. Pronto. E se queria isso, e se queria ter uma auditoria sólida, parece-me que deveria ter conversado. E depois, que ignore completamente isto, ainda por cima usa a frase introdutória em que nós dizemos e agora vamos seguir o seguinte iter, para tirar a conclusão que nós não reconhecemos nenhum risco. Nada de mais errado, Sr. Deputado. Peço desculpa. Mas a minha leitura não se baseia no relatório da Ernst Young. Baseia-se no relatório da Ernst Young e baseia-se no relatório e parecer do Conselho Fiscal, que são os documentos públicos. Sr. Deputado, está aqui, se quiser eu deixo-lhe, suponho que tem os relatórios, mas agora, quando eu lhe estou a dizer, e tenho aqui na minha frente, que temos 49 observações sobre o risco, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, não me pode dizer que eu não fiz observações sobre o risco. Estou-lhe a dizer que não fez observações no relatório e parecer do Conselho Fiscal. Aí não faz qualquer referência a isso. Pode ter feito aí, nesses relatórios trimestrais, relatórios... Não é o relatório trimestral, é o relatório fundamental, que é o do controle interno, Sr. Deputado. Eu sei. Não aparece. Desculpa. Mas não aparece nos relatórios externos. São os relatórios de leitura pública. Mas, relativamente ao exercício de 2007 e 2008, a Caixa Geral de Depósitos, conforme já estamos fartos de debater nesta comissão, fartou-se, e a palavra é mesmo esta, fartou-se de realizar operações em que as garantias não eram as mais apropriadas, em que a decisão final era contrária aos termos com que a Direção-Geral de Risco pensava que deveria ser feitas as operações. Relativamente a estas matérias, certamente que o Conselho Fiscal pediu informações, pelo menos das maiores operações, à administração
para exercer o seu mandato de fiscalização. Qual é a avaliação que fez relativamente a essas situações? Sr. Deputado, eu sobre isso penso que já falei 2 vezes, não me importa nada de falar 3. Se calhar havia outros temas mais úteis, mas primeiro aspecto, em 2008 falar neste tipo de operações já não é exato, são operações de 2007 basicamente. 2007 basicamente, pode ter havido uma em 2008. Eu já mostrei, até me comprometi a deixar cá a carta para mostrar, digamos, a preocupação que tínhamos em estar até em permanente diálogo com o Conselho de Administração para lhe chamar a atenção para essas irregularidades. Francamente, não sei o que é que o Sr. Deputado quereria mais dentro do quadro legal que é o quadro de atuação do Conselho Fiscal. Eu não podia fazer mais do que fiz. Quais foram os alertas que o Conselho Fiscal fez junto da tutela para a existência dessas operações que poderiam, no futuro, não estar devidamente salvaguardadas? O Sr. Deputado fará o favor de ler os relatórios do Conselho Fiscal. Confesso que não tenho comigo. Seria um pouco fastidioso começar aqui a ler os relatórios do Conselho Fiscal. Além de envio dos relatórios para a tutela, tentou, junto da tutela, ter algum tipo de intervenção para chamar a atenção desses factos? Sr. Deputado, há formas e há maneiras de proceder em todos estes sistemas. A forma que eu tenho de diálogo com o meu acionista, neste caso o acionista único, é esta. É mandar trimestralmente um relatório. Depois, se houvesse alguma coisa a explodir, sim, talvez eu pudesse pedir-lhe para falar, embora achasse que isso levantava muitas dúvidas na questão de lealdade para com o Conselho de Administração. Porque se houvesse uma situação de muita dificuldade, era o Conselho de Administração que se devia dirigir ao acionista e ver o que é que era a intenção do acionista. Mas até lhe digo que houve uma vez que eu fui falar com o acionista excepcionalmente e depois de pedir ao Conselho de Administração autorização. Há um conjunto de operações que é feita e que tem como exemplo uma que já aqui foi falada hoje, que é o BPN, mas que teve depois vários outros bancos de menor importância, como a Finância e colocava-se a questão, a Caixa deve intervir nestes bancos? Deve meter dinheiro nestes bancos? E, aparentemente, a resposta é sim, isto é do interesse público para não criar mais problemas no sistema. E eu pedi ao meu Conselho de Administração, eu quero ir falar com o meu acionista para que ele me diga que o entendimento dele é que a Caixa Banco Público deve funcionar como salva-vida destes bancos. E fui. E muito bem. E muito obrigado bem. por achar bem uma coisa, fico muito contente. E diga-me uma coisa, e relativamente às operações Valde Lobo, Investe Fino, Fundação Berardo, Metalgest, Laceda, o Sr. Presidente já não teve a mesma interpretação. Achou que este tipo de operações, como foram realizadas, não justificava esse mesmo tipo de intervenção. Sr. Deputado, há uma coisa que é assim. O Sr. Deputado tem todo o direito de ter uma interpretação jurídica diferente da minha. Agora, eu tenho uma interpretação muito clara sobre quais são as funções do Conselho Fiscal. E as funções do Conselho Fiscal não são de intervenção caso a caso, operação a operação. E, portanto, eu cada vez que percebo que a administração realizou uma operação que acabou por correr mal, eu não vou a correr dizer isto ao acionista. Eu transmito isto no relatório trimestral. E pronto, isto está cumprido totalmente o dever do Conselho Fiscal. Sr. Professor, mas conforme foi falar com o acionista relativamente ao BPN e ao Banco de Finanças, sim, mas havia mais alguns. Conforme teve, é porque nas outras operações pensava, fazia uma avaliação de que não se justificava esse tipo de intervenção. Nada disso, Sr. Deputado. O que eu pensava era que nesse apoio aos bancos poderia não haver, porque poderiam ser operações sem sentido financeiro algum. E, portanto,
Se o meu acionista, que é livre de decidir o que é que são as prioridades, o que é que quer que a Caixa faça, me diz, sim, eu quero que a Caixa ajude o sistema financeiro português, tudo bem. Agora, eu não vou discutir as operações de crédito imobiliário da Caixa, como todos sabemos, são de facto ruinosas. Hoje em dia há grandes perdas e houve as transferências para os fundos e houve tudo isto. Agora, eu não podia, a propósito de cada operação, levantar uma dúvida sistemática e ir a correr, Sr. acionista, tenho aqui. Não. Ele tem a informação, ele faz o que quer. Mas não foi isso que eu, não é isso que eu estou a dizer, que o Sr. Sr. Deputado, é estranho, porque o isso. senhor diz uma coisa, mas depois... Não, o que eu disse, eu não digo que cada operação o Sr. Professor tivesse que ir lá, olha, fizeram a operação então, com a Fundação. O que é que diz? Explique-me, por favor. Faça de conta que eu que sou uma criança penso, de 10 o que eu anos penso e explique-me é para eu que perceber. se havia uma atuação sistemática da Caixa Geral da Administração da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de aprovar aprovações contrárias a pareceres da Direção-Geral de Risco, com garantias inferiores à que estavam previstas. Não é sistemática, Sr. Deputado. Não é o que diz o relatório da Caixa da Ernst & Young. Não é sistemática. Sistemática. Nem o relatório da Ernst & Young diz isso. Neste grupo dos 25 maiores devedores, ou que tiveram mais perdas, a maior parte das situações levantadas pela Direção-Geral de Risco não foram conformadas por parte da administração. Ou seja, a administração tomou uma decisão diferente daquela que a Direção-Geral de Risco, repito, e com toda a legitimidade. Como pode tomar? Pronto, e com toda a legitimidade. Estamos de acordo Pronto, nisso. Mas, se a situação sistematicamente era contrária, não lhe levantou qualquer questão relativamente a essa matéria? Mas sistematicamente era contrária, eu continuo a dizer que é uma... Peço desculpa, Sr. Deputado, há alguma coisa? Não. Não entra em diálogo. Desculpe. Sistematicamente continuo a pensar que não é a palavra adequada, mas mesmo que seja sistematicamente, o acionista tem de 3 em 3 meses esta informação, tem todo o tempo para corrigir. O acionista tem muito que fazer, digamos até a questão assim. Não me quer lá todas as semanas à porta a gritar "Oh, vão a Val de Lobo" e tal. Não, por amor de Deus, Sr. Deputado, tenha noção disto, não. Dá-me ideia que por vezes não temos noção Escusa de tentar, outra vez, dizer que eu acho que o Sr. Professor devia ir lá uma vez por ano, ou cada vez. O que eu disse é que havia uma atuação, eu disse que havia uma atuação sistemática da Caixa Geral de Depósitos, da administração, no sentido da aprovação. E, portanto, durante este período de tempo, nunca falou com o acionista relativamente a essa matéria. Eu não disse se tinha sido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nunca falou relativamente a essa matéria. O problema é que o modelo não é falar, o modelo é enviar o relatório. Só numa circunstância que me pareceu que tinha implicações possíveis políticas, que, por exemplo, outros partidos pudessem dizer o que é que andam a distribuir dinheiro, então perguntei. Agora, de resto, não é esse o critério. Peço desculpa. Podia ser de outra forma, mas não é. Já percebi que, para o Sr. Professor, aquelas operações de crédito eram operações normais que... Não pode ter percebido nada disso do que eu disse. Não. Em circunstância nenhuma, Sr. Deputado. Não havia problema nenhum na realização. Não, Sr. Deputado, não pode desvirtuar as minhas palavras. Que é o que está a fazer. Eu peço desculpa, um ponto de ordem. Peço desculpa, é muito importante para quem está a ouvir a audição que não haja sobreposição das intervenções. E, portanto, peço aos dois, senão vou ter eu que gerir e dar a palavra à vez a cada um. Faz favor, Sr. Que de outra forma vai ser complicado. O favor, Sr. Professor, eu não quero, obviamente, desvirtuar as suas palavras. Vamos lá ver se a gente se entende. Não é esse o meu sentido. A única situação que eu disse foi, conforme o Sr. Professor teve uma atuação relativamente ao BPN, não teve a mesma atuação relativamente aos outros créditos. Agora, o Sr. Professor pode dizer assim, mas a minha avaliação pessoal, na altura, ou do Conselho Fiscal como um todo, julgámos que não justificava essa situação. É legítimo também. É legítimo. Ô, Sr. Deputado, eu gostaria muito que o Sr. Deputado acreditasse que o sistema normal de comunicação entre o Conselho Fiscal e o acionista é o relatório trimestral. Isto resulta de muitos normativos que, se o Sr. Deputado tiver ocasião de rever
poderá perceber o que eu lhe estou a dizer agora e não que eu devesse passar a vida a correr para o Terreiro de Passos. Se é que o Ministério das Finanças ainda é no Terreiro de Passos. Porque agora já não há ministérios no Terreiro de Passos, não é assim? Muito obrigado. Ainda há, não é? Sr. Deputado, mesmo para concluir. Só para concluir, eu não quero que fique dúvidas relativamente à minha posição e relativamente à posição do Sr. Professor. Ou seja, o que eu disse foi, e mantenho, foi que, e tanto que o Sr. Professor reafirma, na sua intervenção inicial, a primeira coisa que disse é que tinha uma visão relativamente à execução da função do Conselho Fiscal, uma função que podemos dizer que é um pouco restritiva. Utilizou uma palavra do género que não era tão extensiva como muitas vezes as pessoas poderiam pensar. Foi a sua intervenção inicial disso. Sr. Deputado, eu tenho a minha intervenção inicial aqui, portanto posso lê-la outra vez, se a Comissão tiver paciência. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse que a legislação portuguesa tem uma versão restritiva dos poderes do Conselho Fiscal, mas que nós, no Conselho Fiscal, apesar disso, tentamos ir além desses poderes e avançar no sentido de um modelo de auditoria e, portanto, de um modelo muito mais intensa de investigação. Nunca disse que queria uma leitura restritiva do Conselho Fiscal. Agora, não quero uma leitura que me diga, por exemplo, que devo atuar antes da operação estar feita. Pronto. Muito obrigado, Sr. Professor.